Ei, gente. Olá, que bom que vocês conseguiram entrar, fico feliz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Felizes de estar aqui, que bom, fico contente com isso. Vou contar para vocês qual é a ideia do projeto antes de chamar a pessoa que vai estar aqui com a gente hoje. E é o seguinte, eu resolvi fazer esse projeto porque eu acredito que esse momento de escolha da profissão, ele é muito diferente, né? Cada um tem um sentimento, tem uma impressão sobre esse momento e vive ele de uma forma. E eu sei que ele é bastante, é um momento de muita pressão. Então, para tentar fazer com que isso seja menos ruim para vocês, seja uma forma de que a escolha seja mais consciente, menos impulsiva, eu decidi então fazer essa amostra de profissões online, especialmente porque eu sei que ela acontece nas universidades, né? É uma tendência que isso aconteça, mas em época de pandemia não tem como. Então a forma como eu encontrei de fazer, de pensar isso aqui foi online, foi via live. E aí o que vai acontecer é que cada dia da semana eu vou chamar uma pessoa para vir conversar comigo um pouquinho sobre o curso que ela escolheu, por que ela escolheu, a faculdade que ela cursou, qual que é o mercado de trabalho. E aí vocês podem ficar à vontade para mandar as perguntas aqui pelo chat. E, e eu me baseei e fiz um roteirinho pra gente com aquelas perguntas que vocês me mandaram na caixinha ao longo da semana. Então vou tentar abordar tudo aquilo que vocês entendem como necessário para conhecer bem de verdade um curso. Hoje a gente vai conversar com um grande amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito e admiro muito, que é o Marco Antônio. Ele é formado em medicina veterinária, mas ele vai se apresentar, vai contar um pouquinho para vocês. Vou só esperar ele entrar. Marco, você tá aí? Entra aqui com a gente. Vou aceitar ele aqui na live pra gente começar essa conversa. Oi, Mari. Oi, Emily. Oi, Nanda. Oi, Daniele. Eu tô mais ou menos tentando acompanhar vocês aqui no chat. Oi, Ariadne. Oi, Hermeson, te vi aí também. Bom, ei, João. Então, a ideia do projeto é essa. Se vocês ainda tiverem perguntas que não tiverem conseguido mandar na caixinha, podem me mandar no inbox, que a gente pretende estender essa semana para a próxima, se der certo, se vocês gostarem e tudo mais, tá? A Amanda falou que é a profissão que ela quer, ó, que bom. Então eu vou colocar o Marco aqui com a gente. Acho que eu consegui. Boa noite, Samuel. Consegui? Não consegui? Tá. Ah, consegui. Oi, amigo. Pá, oi Ju, Tudo bem com você? tudo bem e você? Tudo bem, que bom te ver. Estava com Bom saudades. também te ver. Aparece dos lados de cá qualquer dia. Assim que o coronavírus deixar, eu vou, pode deixar. Importante. Vamos aguardar essa situação melhorar, né? Se Deus Amigo, muito, quiser. muito obrigada por ter aceitado participar com a gente, viu? Eu sei que vai ser muito importante para os meninos que estão aqui agora e para todo mundo que vai conseguir assistir depois desse vídeo também. Então, obrigada mesmo. E eu que agradeço o convite. Eu fiquei orgulhoso, né? E um pouco surpreso também. Então vamos tentar trocar uma ideia para ver o que que eu posso acrescentar para esse pessoal que está tentando aí vestibular agora. Beleza, ótimo. Ô, Marco, conta para eles um pouquinho de quem é você, onde você tá, de onde você veio. Vamos lá, para começar da parte fácil. Da parte fácil, com certeza. Bom, meu nome é Marco Antônio, né? Sou amigo há um tempo aí da Ju. Eu tenho 26 anos, eu sou lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu estou morando em São Luís do Maranhão atualmente. Eu sou médico veterinário pela UFMG, formei aí em meados de 2018 e vários processos aconteceram, né, ao longo dessa carreira e eu resolvi fazer uma transição de carreira em 2020.
fui pego de surpresa aí pelo Covid, mas graças a Deus, aos poucos essa transição tem sido bem positiva. Ai, que bom. Não, ótimo. É, eu acho legal, assim, o Marco foi uma das pessoas que eu pensei para estarem aqui com a gente pelo seguinte, eu sei que esse momento é um momento de pressão e que a gente coloca muita responsabilidade em cima da escolha, e de fato tem que ter, né? Vai guiar muita Exatamente. coisa a partir da escolha que a gente fizer. Mas ela não é o fim, né? Não, eu vou Não, escolher e não. acabou, depois não tem mais o que fazer, é uma última escolha. Então, mostrar para eles essa possibilidade é muito bacana. Marco, a pergunta que eu mais recebi dele: como que você chegou na decisão do seu curso? Como você escolheu? É a pergunta mais difícil aos 17 anos, né? Assim, em média, 17, 18 anos, que é quando a gente está começando a entrar nesse mundo de vestibulares. Mas eu tive uma história bem diferente, né, com a medicina veterinária. Eu sou estudante de escola pública, sempre estudei em escola pública. Fiz o Cefet, né, que hoje em dia chama Instituto Federal, lá em Ouro Preto, Minas Gerais também. E eu cursava edificações, que é bem voltado para a área de construção civil, né, engenharia civil. Então eu podia já trilhar o caminho, vamos dizer assim, esperado, né, de técnico, depois graduação e seguindo nisso. Mas eu sempre tive uma vontade muito grande da área de veterinária, né? Eu sempre me dei bem com as matérias biológicas no ensino fundamental e médio. Eu enxergava a profissão de veterinário como uma profissão muito bonita, né? A nossa sociedade, no geral, os olhos muito positivos, né, para o médico veterinário. Tem toda essa um pouco até de fantasia por trás, né, da bondade, caridade que o médico veterinário tem. Eu sempre fui muito atraído por isso. Não arrependo de jeito nenhum, né? Eu acredito sim que a medicina veterinária é uma das profissões mais bonitas que eu conheço. E por ter essa afinidade com a profissão, gostar muito de animais, eu acabei tendenciando para sair da construção civil e migrei para veterinária. Entendi. E foi um conflito ou não? Foi mais tranquilo, assim? Não, foi bem conflito. Muito conflito interno e um pouco de conflito familiar também, né? Apesar dos meus pais nunca interferirem diretamente nas minhas decisões, a gente sabe que tem vamos dizer assim, uma expectativa, né? Em Uhum. cima da escolha do filho. E quando eu comuniquei a minha decisão, foi um pouco conturbado na minha casa, né? Apesar de que nunca frearam minhas decisões, mas assim, tem um pouco de quebra de expectativa. Eu acabei, na minha época, né, eu vou entregar até um pouco da nossa idade, né, Ju? Na minha época não era só a SISU. A gente tinha a segunda etapa aberta em algumas faculdades, como a UFMG, que eu tentei. Então, a primeira etapa era o Enem e a segunda era a etapa aberta. Então, Uhum. assim, eu tentei a veterinária na UFMG, mas com a opção do SISU eu ainda joguei em engenharia civil, em outras, assim, só para dar uma segurança, né? E, assim, você Uhum. colocando o pé, mas com medinho de ir com certeza. E tentei ProUni também, de engenharia civil, na PUC, Minas, mas acabou que deu certo na FMG e eu segui o que eu tinha pensado de início mesmo, que era medicina veterinária. Ah. E a UFMG sempre foi uma opção, assim? Era o que você queria mesmo? Ou... E, sim, eu fiz o ensino médio em Ouro Preto, né, uma cidade próxima de Belo Horizonte, mais ou menos 1h20, mais ou menos, né, de Belo Uhum. Horizonte, mas eu sempre quis voltar para BH. E assim, tem muito dedo da minha mãe também, sabe, Ju? Minha mãe, ela não tem superior completo, mas ela sempre foi muito apaixonada pela UFMG. Ela tinha alguns cadernos técnicos da UFMG, então eu lia muito sobre as profissões que tinham na Universidade Federal de Minas Gerais e eu sempre quis estudar lá mesmo. Deu, sim, dei a sorte, né? Claro, corri atrás disso, mas concluiu de ser um curso que eu queria na universidade que eu sempre quis também. Uhum. E a UFMG é uma super universidade, né? Eu acho que qualquer curso que a gente pensar dentro da UFMG é um curso muito valorizado. Isso é ótimo. Sim, para quem está pensando em veterinária, aí eu vou puxar a sardinha para o UFMG, porque
anos consecutivos dentro dos top 3 ali de cursos veterinários do Brasil, né? É? Já fez? Eu não sabia não dessa avaliação. Eu sei da UFMG de uma forma em geral. Não, eles costumam elencar anualmente, né, quais são os cursos assim dentro do Brasil que estão mais bem avaliados nas universidades e, via de regra, a UFMG está como veterinário lá. Tem o ranking geral, mas tem o ranking por curso também, é bem legal. Ai, que bom. E como que você conheceu um pouco mais da veterinária? Assim, ou você entrou só com a ideia da Foi veterinária, sem conhecer a fundo? certo. Ó, eu sou um veterinário que eu nunca tive cachorro, gato. Então, assim, o meu contato com a profissão mesmo de veterinário, né, com o profissional veterinário foi bem limitada durante a minha vida. Então eu conheci mesmo, fui pesquisar na internet. Eu não tive a oportunidade de participar de uma mostra de profissões, né? Não era tão comum assim estudantes de escolas públicas terem contato com mostra de profissões, né? Em Uhum. vez ou outra tinha aquelas excursões que vai na escola toda, mas usava mesmo a internet para pesquisar sobre a profissão, o que o veterinário faz, né? Tinha muito blog, ainda tem, né? Existem muitos blogs, vídeos no YouTube contando sobre isso. Foi nisso que eu me apropriei. Ah, que é uma super ferramenta, né? Ainda mais agora que a gente. é, Ninguém tem mostra de profissões, né? Tá tudo parado. Então a UFO, por exemplo, aqui em Uberlândia, que é quem faz as mostras de profissões, não vai fazer. Então, e acho que em todos os lugares. E aí a Ah, gente fica dependendo realmente desse aporte da rede, né? na E, internet, né? Tem muito vídeo legal de, assim, de todas as profissões, né? Tantas uhum, profissões novas surgindo. é. Marco, e como que foi o começo da faculdade para você? Assim, o processo de adaptação. Você fez na sua cidade, né? Então, isso já Sim, eu, é um eu, super. É diferente, né? De quem tem que se mudar. eu É outra morava adaptação. com os meus pais, né? Então eu tinha um pouco ainda daquela questão de família ainda, né? Porque tem muita gente que quando vai para a faculdade muda, já sai de casa, já tem outra percepção. Uhum. Mas é aquela história, né, Ju, de início de faculdade. Você sai é uma transição aí de adolescência e juventude muito forte, você ainda tem uns conflitos de personalidade, a liberdade é muito grande, né? A oferta vamos dizer assim, de coisas que te desviam um pouco da sala de aula também, mas para mim foi muito tranquilo, porque o Cefet, querendo ou não, ele já te dá uma experiência prévia de faculdade, né, por ter esse certo senso de liberdade, de autonomia, do aluno estudar por conta própria e ter o professor mais como um mediador do que como um transmissor de conhecimento, né? Então, Uhum. quando eu fui para o FMG, eu não senti tanto. Mas foi um início assim, a gente tem que ralar muito, porque é bem diferente de uma sala de ensino médio, né? O professor ele não está ali para ficar no seu, não, vamos colocar entre aspas, né? Ficar no seu pé para você frequentar a aula, para você estudar, é uma responsabilidade. Você está ali para estudar para ser um profissional e seguir uma carreira, né? Ninguém vai Uhum. estar por você além de você mesmo. Tem um certo grau de competição interna e externa, assim, na faculdade, é normal também. Então, até que no frigir dos ovos eu consegui lidar um pouco bem com isso. Mas a liberdade é bem grande. É, né? A gente ganha uma autonomia que a gente não tinha e muitas vezes é difícil saber o que fazer com ela, né? Assim, Assim, não tem ninguém te assim, vigiando, não tem ninguém te cobrando, não tem ninguém vendo se tá indo, se não tá. É um momento complicado mesmo. Mas e eu tem super acho que o ensino médio, a gente pode tentar estimular essa autonomia nos alunos também, né? Até para que eles não sim, cheguem na universidade completamente perdidos, assim, porque acontece, você deve ter presenciado isso, eu presenciei com alguns colegas na faculdade, de muita gente se perder, assim.
Era tanta sim, liberdade que a pessoa se perdeu, porque se você não tem um mínimo de organização, de comprometimento, e disso, de saber que você está ali por um motivo que é muito sério e que só você pode fazer por você, você acaba, muitas vezes, perde uma matéria que era importante, aí no próximo semestre você não pode cursar porque você dependia daquela que você não passou, e aí a coisa vai se acumulando. Muita gente desiste. Então, realmente, eu acho que essa ter exatamente. responsabilidade é bastante importante nesse processo. Principalmente quando o curso é integral, né, Ju? A gente fica, por exemplo, medicina veterinária, na UFMG especificamente, é de manhã e tarde. Então, a gente tem uma convivência com o ambiente universitário muito grande. Se a pessoa não tem o mínimo de organização mesmo, quantidade de matéria, horas de estudo, claro, tirar o tempo para o lazer também, né? Uhum. Mas se não tiver o mínimo de organização, se perde mesmo. Concordo com você, presenciei vários cases desses aí de pessoas se perdendo bem no início, né? Que é quando tem esse choque mesmo de realidade. Uhum. E sobre o curso, assim, teve alguma coisa que te surpreendeu positivamente ou negativamente, que você não esperava que você fosse encontrar e acabou se deparando? Tem. Olha, assim, eu entrei na veterinária com essa ideia do veterinário pet, né? Cachorro, gato. Quando dizia muito um porquinho da Índia. Então, assim, a gente tem na nossa cabeça, se a sociedade, quando pensa em médico veterinário, via de regra pensa no veterinário de pet. E ao Uhum. longo do curso eu descobri que a gama de oportunidades, a gama de áreas que o veterinário trabalha, ela é imensa, né? A gente passa aí, claro, pela clínica, tanto ser clínica, cirurgia, anestesia, diagnóstico por imagem, tudo não, né? Mas grande parte do que tem na medicina humana tem na medicina veterinária pensando em clínica, mas o veterinário também é grande responsável por produção, né, de alimentos, proteína animal, inspeção e verificação de qualidade. Eu trabalhei um tempo com isso, né, de qualidade de alimentos de proteína animal, então a gente passa por carne, leite, ovos, mel, pescado, toda essa negociação também de genética, a gente tem genética líquida, genética da fêmea, e assim, é bem amplo a área, então isso me surpreendeu muito positivo, de eu pensar, ao mesmo tempo que é positivo, te dá um nó na cabeça também, né? Que quando é o paradoxo da escolha, né? Quando é coisa demais, você começa a ficar até meio travado. Mas eu acho muito positivo isso na veterinária, sabe, gente? Uhum. E dentro dessas áreas, assim, você acha que a UFMG, ou existe uma diferença entre as universidades em questão de foco? Assim, tem universidades que são mais focadas para animais de grande porte. Eu posso estar falando uma enorme bobagem, tá? Eu não faço ideia. Então, Não, não tá de jeito nenhum, é isso mesmo. É isso mesmo. Inclusive, para quem está assistindo ou vai assistir, né, e tem essa intenção de. Ô, é o Zé? É que aproveite e ele tá dar um muito oi. grande, Ju. Tá enorme. Você tratou bem dele, amiga. Ele tá Eu ótimo. vi esse menino muito pequeno. Mas, assim, para quem já está pensando na veterinária e tem minimamente alguma coisa em mente, é legal escolher a universidade que quer, pensando nisso aí que você falou mesmo, Ju. A UFMG, por exemplo, ela é muito forte em gado de leite, né? Produção de leite e pet. Então, assim, a gente tem o curso completo, mas é muito voltado para esses dois. Uhum. Sendo que tem cursos, por exemplo, em São Paulo, que são mais voltados para equinocultura, para clínica de cavalos. Uhum. Tem cursos que são, deixa eu pensar, não me vem na cabeça agora, mas se pesquisar, o pessoal acha. Tem cursos que tem a grade curricular mais voltada, por exemplo, à inspeção. Então é isso, dependendo de qual área que você já tem em mente, talvez é legal afunilar pela grade curricular do curso. Isso a gente tem acesso no site da universidade, né? Da Você entrar lá no universidade. site da veterinária da UFMG, tem lá a grade curricular. E pensando nisso, também tem as matérias optativas. Se alguém, durante o curso, se interessar por cunicultura, por exemplo, que é produção de coelho, não é uma matéria obrigatória, mas é uma opção também na veterinária, sabe? Assim, tem Entendi. como você se encaixar. Uhum.
Você também tem alguma autonomia para ir guiando Tem, essas áreas? inclusive, essa autonomia ela é necessária, na verdade, né? Uhum. Nenhum médico veterinário ele forma sabendo de todas as áreas e a especialização tende a ser cada vez mais cobrada pelo mercado, né? Dentro Uhum. da própria clínica mesmo, a gente pode falar daqui a pouco sobre o mercado mesmo, mas dentro da própria clínica PET, a gente tem os segmentos, né? Se você vai se especializar em cardiologia, em dermatologia, em oncologia, isso tudo, é claro que tem a clínica geral, mas quanto mais você afunila, vamos dizer que você é melhor colocado no mercado, melhor remunerado, enfim. Uhum. A Ana perguntou aqui qual que é a duração de um curso de veterinária? Em média, são 5 anos. Cinco 10 anos semestres, pensando. né? Oi? 10 semestres? 10 semestres, isso Uhum. mesmo. Pensando que as universidades elas têm o horário integral, né, manhã e tarde, e aí intercalando alguns horários vagos, outros não. E algumas particulares é um turno com aulas aos sábados. Entendi. Mas, Então via é de bem regra, pesado, são né? 5 anos. É puxadinho o curso, né? Vocês têm muitas partes práticas? Muita. O curso, via de regra, também ele é dividido assim, Ju, como eu acho que quase todos os cursos da saúde. Tem o ciclo básico, e aí a gente estuda toda a parte de biologia, química, um pouquinho de estatística, mas basicamente biologia e química. E um é pré-requisito do outro, né? Primeiro eu estudo, por exemplo, a parte toda celular, para depois dos tecidos. E aí, à Uhum. medida que eu vou evoluindo nisso, por exemplo, o ciclo básico mesmo da veterinária, o FMG específico que eu conheço, o quarto período já é uma transição muito clara do ciclo básico para a veterinária mesmo, né? Então, primeiro, segundo, terceiro período eu estou estudando com a galera da medicina, da odonto, da fono, da fisioterapia, da nutrição. A gente está no mesmo prédio lá estudando o ciclo básico. E a partir desse período a gente sobe para o curso da veterinária mesmo, que vem afunilando para a parte animal. E aí tem muita prática, assim, tem que ter, porque não tem como, né? Tem muita prática de clínica, muita prática de cirurgia, muita prática de necrópsia, para quem tem estômago forte e quer trabalhar com veterinária, é bem importante. Fazer necrópsia tanto de grande quanto de pequenos animais, né? Tem bastante prática no curso. Ah, legal. É, veio uma pergunta aqui, eu não sei se você vai saber falar, mas se não, tudo bem. Você sabe qual é a Hum. média de salário de um médico veterinário atualmente? Sim, isso depende muito, como qualquer outro. É chata essa resposta, depende. Todo mundo sabe que depende, mas assim, depende muito da área que você escolhe e vamos falar assim, das escolhas que você fez durante o curso. Por exemplo, né, eu segui para a área de suinocultura, produção de carne suína. É uma área muito bem, muito não, mas é uma área bem remunerada, sabe? Uhum. Mas em compensação, a gente tem uma grande dificuldade de valorização do veterinário clínico, de pet, né? De cachorro e gato. Uhum. Então, a não ser que você já tenha um histórico familiar de clínica, né? Você vai seguir da sua família, ou abrir uma, via de regra, você trabalha para uma clínica maior. E isso, infelizmente, é bem desvalorizado. Você tem aí uma média, posso estar falando bem bobeira, porque não é minha área, mas você tem uma média de plantão de 12 horas por dia, né, de veterinário. Tem um plantão 7 às 7 diurno, desculpa, 7 às 19 ou 19 às 7 aí, de R$ 160. E se a gente for transpor para a medicina humana, a gente tem, em média, isso aí, gente, pelo amor de Deus, é uma média bem por cima mesmo. Você tem um plantão de médico de R$ 900 mil, sabe? Para aquelas Uhum. mesmas 12 horas. Então, é natural uma desvalorização, mas dependendo da área, você pode ganhar, recém-formado, em média, 3.500, R$ 4.000 Uhum. trabalhando em qualquer área. Tem gente que já forma recebendo mais, né? Tem gente que forma recebendo menos. Entendi. Vai depender dessas escolhas mesmo, né? Ô, Marco, conta. Uhum. É um curso que não dá para fazer noturno, né? Porque ele é integral. Ele só tem opção integral na FMG. Olha, Ju, eu
quando eu estava formando, aí eu vou dar um exemplo pontual que eu sei, né? Se a gente for pesquisar assim, a gente pode ter mais certeza, mas quando eu estava formando lá em Belo Horizonte, eu sei de uma universidade particular, se eu não me engano, é do grupo da UNA, que estava fazendo um curso noturno de veterinária com aulas ao sábado também. Então a Entendi. parte teórica era toda durante a semana e aos sábados a parte prática. Assim, é um pouco complicado, isso já surgiu muitas conversas no Conselho também, né, o Conselho Federal, porque como o curso ele é bem extenso e a quantidade de assunto que tem que ser abordado é bem grande, tem muitas críticas ao curso só noturno, sabe? Uhum. Mas ele existe e aí cabe ao aluno ponderar, né? Quais são as suas limitações, quais são as suas possibilidades, se ele consegue fazer outro tipo, se não. E é claro, aquela velha história de quem. É lógico que a universidade que você está, ela conta muito para as oportunidades que você vai ter acesso fácil. Uhum. Mas conta muito do que o aluno vai buscar também, né? Bons alunos existem em qualquer tipo de universidade e é um pouco mais difícil alcançar as oportunidades que os alunos de federal têm, mas elas são possíveis sim de ser alcançadas. Uhum. Márcio, conta um pouquinho pra gente da sua área. Você falou que trabalhava na suinocultura, né? O que é isso? O que Trabalhava. faz uma pessoa que está na suinocultura? O que é o veterinário de suinocultura? É. Pois é, eu falei que dentro da veterinária tem várias partes, uma delas é a parte de produção, né? O veterinário de suínos, ele cuida da parte de produção de carne suína, carne de porco. Então, assim que eu formei, assim não, né? Um mês e pouco depois que eu formei, eu fui contratado por uma empresa alimentícia, dessas que fabrica lasanha, pizza, nuggets. Você já deve ter vindo umas quatro aí na cabeça de vocês, né? Uma dessas aí, eu fui contratado e eu cuidava das granjas que eles tinham. Então, a minha rotina era visitar as granjas, ver os protocolos vacinais, protocolos de medicação, cuidar da nutrição, os manejos físicos mesmo, treinamento de funcionário. Uma parte que eu descobri na veterinária que a gente entra achando que a gente vai cuidar só de bicho, né? Uhum. Não gosto de lidar com gente, vou fazer veterinária. E é um grandíssimo erro achar isso, porque alguém ficou com fome aqui, ó. É isso mesmo. Mas é um grande erro achar que a gente não vai lidar com o ser humano, né? Se você vai trabalhar com pet, você tem que lidar com o tutor, você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Se você vai lidar com a produção, você vai lidar com treinamento de equipe, reuniões exaustivas com gestor, chefe, capacitação de funcionário. Então, assim, aquela lida interpessoal, né, que a gente tem que ter, ela é muito necessária também na veterinária. Uhum. É, acho que não tem muito como escapar dessa relação humana, né? Qualquer curso, mesmo que a gente vá pensando que não é exatamente o que a gente queria, claro que a gente pode evitar alguns, né? Do tipo, eu não vou fazer comunicação se eu não gosto de pessoas, mas Sim. acho difícil a gente conseguir sair totalmente fora disso. Ô, Mar, Uma da. não, pode falar. Pode falar? Não, vai lá. Não, é só um parêntese, assim, porque uma das. Vou colocar em crítica, né? Uma das críticas assim, que eu tenho em relação ao curso mesmo de veterinária, vou dar meu exemplo da UFMG, é isso mesmo, porque por ser um curso muito técnico, né? A gente tem uma demanda muito técnica de conteúdo, é um curso bastante conteudista mesmo, né? A gente tem que absorver tudo da veterinária, acaba que o que a gente fala de soft skills, né, de aquelas habilidades interpessoais, noção de mercado, até precificação do valor, né, não é muito trabalhado. Então a gente tem um grande problema nisso. A gente forma profissionais, acredito que não é só no FMG, eu vou tentar levar isso para amplo, mas a gente forma profissionais que sabem muito bem trabalhar, mas não sabem precificar, por exemplo, o valor da sua consulta, ou que vai abrir uma clínica não tem noção de quais impostos que vai pagar, quais são
noção de fluxo de caixa, uma noção básica mesmo de financeiro. Eu vejo que os cursos muito técnicos, eles não trabalham essa linha e acaba que a gente forma um ótimo veterinário, um ótimo médico, sei lá, que não sabe o que ele vai fazer depois que formou, né? Não sabe como que ele vai abrir uma clínica, enfim. Eu acho que falta um pouco dessa noção econômica no curso. Entendi. E, assim, pensando na faculdade, agora, no ingresso à universidade, você tem o curso, você tem as matérias, você tem a parte prática, mas a gente tem toda uma outra parte da universidade também, né? De vivência, de pesquisa, E, de extensão. O que para você foi, assim, o mais significativo fora a sua formação como veterinário? nossa, Júlio, falar para o pessoal é que uma universidade ela é, é uma vida mesmo, né? A gente fala até de vida do campus. Assim, tem muita oferta de tudo que você imaginar. Eu, graças a Deus, consegui passar por muitas delas. Voluntariado, empresa júnior, diretório acadêmico, iniciação científica. Tipo assim, eu fui mexendo com tudo. E assim, se eu fosse escolher uma coisa, seria o projeto voluntário e as pessoas que eu conheci, todos os laços que eu construí, né? A universidade, ela te abre muito o olhar para o diverso. Você começa a sair do seu círculo social para conhecer pessoas que têm outra bagagem, têm outra história, têm outro ponto de vista. E essa troca é muito legal, né? E, considero que um dos meus melhores amigos, os meus melhores amigos vieram da faculdade. Claro, tem os amigos de infância, tem os amigos da vida, mas a grande parte foi dali, principalmente do grupo voluntário, grupo de voluntários, né? E é isso, essa troca vamos falar assim, de experiências, né? E, Uhum. gente, se eu pudesse dar uma dica para essa galera, nem que seja veterinária, né? De tudo, assim. A gente vê uma tendência de mudança de mercado muito grande. A gente vê que cada vez menos é necessário uma habilidade técnica muito grande e cada vez mais um senso de coletivo, as habilidades de noção mesmo, né? De convivência muito grande. Então, se eu pudesse dar uma dica, é isso. Aproveitem muito todas as oportunidades fora a sala de aula que a universidade dá, né? São essas experiências que contam ali na hora de uma entrevista, na hora de conversar sobre um estágio, na hora de negociar um salário, é isso que vai contar. É lógico que a experiência prática e técnica conta demais, mas essa vivência do campus, né, essa vivência com as pessoas é fundamental. Eu tenho isso comigo também, assim, de que a minha experiência na universidade, ela me disse que não é suficiente a gente ser um aluno aulista, né? Não é suficiente você ir para aula, frequentar a aula e tirar boas notas. Isso não vai te construir um bom profissional ou alguém que seja capaz de depois carregar aquele conhecimento da universidade, porque, sei lá, a sala de aula da universidade ela é 30% de tudo que a universidade te oferece, né? Você tem todos os Sim, extras, assim. Por mais que estejam ligados à área de ensino, mas você tem possibilidade de pesquisa, pode trocar de área no meio do seu curso. É umas coisas assim, muito, com certeza. né? Eu, por exemplo, eu reprovei. O curso que eram 5 anos, eu fiz em 6. Uhum. Mas esse um ano a mais me deu um tempo para aproveitar outras coisas que a universidade oferecia, né? Então, eu acabei achando bem positivo esse alongamento do curso. Eu tava vendo acho que foi numa live mesmo, um amigo, eu estudei com ele no ensino médio, o nome dele é Regis. Ele vai até estar com a gente aqui em outra live, ele é da engenharia Legal. mecânica. E ele estava dizendo, olha, eu acho que o esforço humano para você fechar todas as disciplinas, ele não compensa o tempo que você vai se desgastar nisso, sendo que você podia estar desenvolvendo outras habilidades dentro da universidade. Uhum. Então, nem Com certeza. sempre o melhor é você sair de lá com o seu histórico fechadinho, assim, né? Nota 10, 10, 10, 10, 10, e sem nenhuma outra vivência. É preciso. Isso também é da autonomia, né? É preciso a gente saber equilibrar as coisas. Assim, compensa eu
não fazer essa disciplina que é obrigatória aqui para ficar mais um ano na minha pesquisa, por exemplo, e eu vou ser uma pessoa que se formou Uhum. em 6 anos e não em 5. Isso no começo do curso é quase uma tragédia, né? Nossa, eu nunca vou atrasar meu curso. E aí chega no final, a gente já querer Exatamente. ficar lá 7 anos, 8 anos, sem problema nenhum. O professor tá mandando você embora já, vai trabalhar, menina, você querendo ficar. Mas é É. isso, quando você tem um objetivo, né, Ju, muito, não sei se muito claro, mas pelo menos um objetivo traçado, você sabe como lidar. Se seu objetivo, por exemplo, é um mestrado, um doutorado, é lógico que as suas notas, elas são muito importantes para o objetivo que você quer, né? Você Uhum. prestar um mestrado, seguir na área acadêmica. Mas se seu objetivo realmente é construir uma carreira e seguir para o mercado, com certeza não são suas notas, não é o tempo que você ficou na faculdade que vai contar, mas sim as habilidades que você desenvolveu lá dentro, claro, as habilidades técnicas, né? Mas com Uhum. certeza essas soft skills, essas habilidades interpessoais também. Bom. Ô, Marco, para medicina veterinária, o que você acha que é mais afim dentro das matérias do ensino médio? Assim, o que eu não posso desgostar para pensar em veterinária? Você não pode desgostar de jeito nenhum. É biologia e química, basicamente. Mais biologia do que química, né? Uhum. Mas essas são as duas que guiam totalmente, e aí eu vou falar que biologia com certeza é o que dispara. Então, a gente vê muito esses estudos de célula, tecido, sistemas, né, no geral, como que funciona. Tudo que a gente estuda para o corpo humano, a gente tem esse viés da veterinária porque difere, mas não é uma diferença gritante, né? Tanto é que Uhum. muito dos estudos e muitas das tecnologias, inclusive, que a gente usa na medicina veterinária, são importadas e adaptadas da medicina humana. Então, assim, tem que gostar de biologia. Mas é um gostar assim. Você aprende a gostar se você não gostar, né? Mas assim, não pode repulsar. Uhum. Mas, Ju, você tem que saber matemática, porque até contar um caso aqui que na minha primeira aula de anestesiologia, né? A diferença de você anestesiar um animal e eutanasiar, sacrificar, é só a dose, né? Então, Aham. assim, se você não tiver uma matemática legal aí, você coloca em risco o paciente também. Foi o que aconteceu numa aula, mas, claro, né? Com a supervisão do professor e tal, não acontece mesmo. Ele te orienta. Mas, assim, você tem que ter noção, tem que ter um bom português, né? Para lidar com os, os proprietários, com as pessoas que você lida o dia a dia, mas via de regra é biologia mesmo. Uhum. Ah, legal. Imaginei que fosse, mas eu falei, sei lá, né? Vai que eu tenho uma grande surpresa e tô falando uma bobagem. Porque meu curso é letras, né, Marcos? Eu Pois sei que é, a vai que eu pessoa lanço precisa gostar para fazer assim. o que que precisa, Ju, para letras. Precisa gostar de língua portuguesa. Se não gostar, Legal. não aprende a gostar no curso, não, tá? Não, não tem Qual... essa, não. Estão perguntando qual tipo de veterinário eu sou. Eu sou veterinário pobre. Pô, Brincadeira, eu comentei aqui que eu trabalhava com produção de carne suína, Hawan, mas aí a live vai ficar disponível, Ju? vai sim. E depois a gente Qualquer coisa vai dá uma juntar olhada. todas essas lives e fazer um videozão pra ficar lá no YouTube Ah, para os legal. meus colegas. Ó, tem uma pergunta aí pra você, Marco. Essa é difícil. Vamos lá. Eita, eu vou precisar matar animais nessa profissão? Olha, eu não sei quem perguntou, mas assim, a veterinária ela tem vários campos, né? Várias áreas. Então, dependendo da área que você vai, é a área de produção, produção de carne, principalmente a gente trabalha com o abate, a gente fala de abate humanitário, né? Não é você matar o animal para apenas por consumo, né? Matar de qualquer jeito. A gente tem todo um processo estabelecido e regulamentado de como que esse abate deve ser feito. Então, o alimento de proteína animal que a gente come, né? Pensando em carne, na verdade, todo não, pensando em carne, é, advém do animal que em algum momento foi abatido, né? Então tem o veterinário que trabalha com isso sim, mas você não é obrigado a fazer isso
durante o curso. Você tem que cursar, sim, as matérias e bem as provas, mas você não precisa aprofundar nesse sentido. Tenho diversos e diversos veterinários amigos que são vegetarianos, que precisaram fazer a matéria e bem nas provas para pelo menos ter o diploma, né, de graduação veterinária, mas que Uhum. migraram para outra área que não tem essa necessidade. Ah, bom. O Rauan perguntou aqui se você pensou em desistir, mas eu queria que você falasse, assim, em dois momentos, sabe? Ao longo do curso, se isso foi algo que você se questionou, porque apesar de eu ter certeza do meu curso, eu passei o curso todo pensando que eu estava fazendo a coisa certa. Eu acho que esse é um pensamento que ele acompanha todo mundo, né? Hora ele vem, hora ele vai, hora você tá mais tranquilo com aquela decisão, hora você fala, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? É E, normal. né, você também passou por isso. É que você falou duas coisas, essa era a primeira, E a ou segunda é não? depois, assim, o pós. Pra você contar pra gente por que que você não tá mais na sinocultura? Perguntaram por que que você. Ah, o que que aconteceu? Não, vamos lá. Sim, Ju, com certeza isso passou pela minha cabeça várias vezes. Eu acho que, assim, o modelo brasileiro de vestibular, ele chega a ser um pouco, não é cruel, mas ele é um pouco difícil mesmo. Porque você decidir com 17, 18 anos o que que você vai fazer pro resto da sua vida, é um pouco complicado, né? Apesar de você já ter sua personalidade sendo moldada, você ter uma ideia de como que são as profissões, é muito comum da gente estar no curso de graduação e a gente começar a se perguntar se é isso mesmo que a gente queria, né? Tive esse momento de crise enorme no meio do curso, acho que chegou ali, gente. Grave o que eu estou falando com vocês. E aí vocês pensam depois, se vocês lembrarem. Quando você chega no quarto, no quinto período, e parece que isso é para todos os cursos possíveis, e metade do curso você começa a duvidar se é isso mesmo que você quer, né? Mas eu tive esse período, eu ia migrar para economia, conversei, eu tinha um amigo no curso de veterinária que ele fazia economia, mudou para veterinária, a Lion que ele chama, e aí conversava com ele porque eu queria mudar da veterinária para economia. E foi mais ou menos no quinto, no sexto período, mas aí eu tive a sorte, vou colocar entre aspas, no sexto período eu fazia uma disciplina de suinocultura, que eu me identifiquei muito, porque tem uma pegada econômica, tem uma pegada assim, de você entender como que a economia do país gira, quais são as commodities, o que o agro representa no PIB. Então eu comecei a me satisfazer de uma coisa que eu queria dentro da veterinária ainda, sabe? Uhum. Então eu resolvi continuar, trilhei esse caminho da metade do curso para frente na suinocultura e foi o que me segurou mesmo na veterinária. Mas é claro que a gente se questiona, né? Se é isso mesmo. Tanto de quando eu mudei da construção civil do ensino médio para veterinária, eu me questionei, estando na veterinária, eu questionei do mesmo jeito, né? Uhum. Eu acho que vai acontecer com todo mundo, assim. É. Aconteceu comigo também, mas não que eu tivesse um curso igual você teve economia, né? Eu não tive esse momento de, Uhum. acho que eu vou para outro curso. Era só não sei o que eu tô fazendo, talvez não seja isso, talvez não seja nada, né? Aquele momento do abismo, Uhum. assim. Mas eu acho que é normal, todo mundo passa, né? É... É comum e é saudável. O negócio é você, assim, Uhum, pelo menos no meu caso, é você identificar no seu curso qual é a possibilidade, qual a oportunidade que você consegue agarrar que faça mais sentido para você, né? uhum. E foi o que eu fiz e eu acredito que deu certo. Ah, legal. E depois, Marco, o que aconteceu? Pois Conta é, pra Ju, gente isso como é que aí você que estava na entra. sinocultura e foi parar no Nordeste. Foi uma coisa meio complicada que aconteceu no meio do caminho, que aí a Ju quis me trazer para a gente conversar sobre isso, que, vamos lá, as decisões que a gente faz quando a gente está no início, né, da nossa vida adulta, não necessariamente você está assinando um pacto para sua vida, né? Não necessariamente você vai fazer isso pro resto da sua vida. Então eu comecei a me questionar pós-formatura, o que que eu estava seguindo, quais eram os meus caminhos profissionais, o que que eu mais me identificava. Me voltou muito à minha memória do tempo que eu fazia voluntariado na universidade e eu resolvi migrar da produção de suínos, pedir demissão da empresa e eu passei num processo seletivo de uma espécie de ONG.
A gente não coloca encaixadinho numa ONG, mas para ficar mais fácil, assim, uma ONG que capacita e treina professores para dar aula em escola pública. Como eu sempre estudei em escola pública e tenho isso comigo, né? Foi uma vontade, então eu larguei a produção. Hoje eu leciono ciências, eu posso lecionar ciências ou biologia, né? Eu leciono ciências para a rede pública, para o ensino fundamental aqui em São Luís do Maranhão. Então, assim, é uma transição de carreira que eu estou fazendo desde o início do ano. Vai muito com isso, né, Ju, que a gente conversa sobre qual que é o propósito, qual que é a sua ideia de vida, que não necessariamente você tem aos 17 anos. Uhum. Mas eu tenho certeza que, assim, tem muitos conhecidos, inclusive nessa ONG que eu trabalho, são cerca de, que entraram comigo, né, são cerca de mais de 100 jovens que migraram das áreas de formação para serem professores de escola pública, mas, assim, eu tenho certeza que eu só estou onde eu estou por conta da veterinária, por conta das oportunidades que eu tive acesso por causa da veterinária, né? Pelas relações que eu tive na UFMG. Então, é uma construção. Não necessariamente se eu tivesse feito gestão pública, que é uma coisa que eu tenho vontade, que é o que eu acredito que eu estou guiando agora, se eu tivesse escolhido gestão pública lá aos 17, não necessariamente eu estaria onde eu estou hoje, né? Por conta as coisas foram acontecendo ao longo da minha vida e das oportunidades que seguiram. Então, sou muito grato à veterinária por conta disso, né? A pessoas que eu conheci, os projetos que eu tive acesso. Não arrependi, estão me perguntando aí, né, gente? Não arrependi de ter feito VET, de jeito nenhum. Amo a veterinária. Eu sou aquele veterinário dos amigos hoje em dia, né? Todos recorrem. E aí eu recorro aos outros amigos que trabalham com veterinária, porque eles têm muito mais know-how do que eu, eles têm muito mais conhecimento, né? Mas eu não arrependo de jeito nenhum. A veterinária é uma profissão incrível. É um curso muito, muito difícil, mas muito bom. Tende a mudar muito com essa... O mercado inteiro está mudando, né, Ju? Com os avanços tecnológicos. Então eu vejo que, assim, essa galera que está entrando agora já vai entrar com uma visão, assim, que vai sair na frente, sabe? Essa visão tecnológica, essa visão de oportunidades que podem ser criadas em determinados nichos. Mas eu amo demais a veterinária. É legal a gente pensar na. Me fugiu a palavra, peraí. Ah, não é intertexto, mas é como se. Na interdisciplinaridade, isso na ideia de não ser uma coisa só, né? Eu não preciso Uhum, ser. Eu fiz veterinária e agora eu, né, fui pro lado da suinocultura e pronto, é isso que eu construí. É uhum, poder enxergar outras possibilidades a partir daquilo que você construiu na sua jornada. Então não é, ai, agora eu leciono, então agora eu sou professor, que me mata de orgulho, que eu acho a melhor coisa para mim. Olha, amo todas as suas decisões, mas essa é a mais perfeita de todas. tem dedo E seu, você sabe, né? Muito dedo seu. e falar, eu não é que eu vou jogar fora o curso que eu fiz porque agora eu leciono, né? É ao contrário, assim, eu vou usar de tudo que eu aprendi para conseguir me construir da forma como eu acredito que deve ser, ou da melhor forma, daquilo que vai te trazer realização, né? Que é importante também. Com Não precisa certeza. ser uma coisa. Essa bagagem que eu trago da veterinária é o que me dá suporte dentro de sala de aula de ciências, sim, com certeza. E uma coisa legal, Ju, acho que foi até com você que eu estava conversando algum desses dias atrás, assim, mas a gente tem de novo, né, tem uma tendência de mercado que a gente vê que vai ser muito difícil os profissionais do futuro terem um tipo de profissão só, né? Vai ser bem comum, inclusive, ao longo da vida, o profissional passar por 4, 5 empregos, sendo que 2 ou 3 desses ao mesmo tempo, né? E hoje a gente já vê isso. A gente vê uma professora do YouTube que dá aula no cursinho também e produz material. Já são 3 tipos de profissões, né? E eu vejo isso na veterinária também. Eu migrar para a profissão de professor é apenas mais uma profissão muito digna, né? E assim, maravilhosa
pro longo da vida que a gente tem de carreiras aí, né? Esqueci a expressão esqueci, multicarreiras não, mas Multi. É esqueci, muito, não foi isso. precisa ser uma coisa É, só. Ô, amigo, eu tenho umas perguntas para te fazer aqui do pessoal que passou. A primeira que eu vou perguntar é polêmica e eu vou voltar um pouco porque eu deixei ela passar. Mas certo. perguntaram para você o que você acha do abate de pintinhos machos. Eita. Ah, Então, voltou a eu acho que pergunta. voltou aí, beleza. Olha, eu tenho pouquíssima experiência em produção de carne de frango. Já estudo sobre, né? Estudei sobre. Mas, assim, a gente tem que ponderar um pouco o que que é realidade e o que que não é quando a gente pega essas informações na internet, né? Não concordo, já dou a minha opinião assim, eu acho que dentro da produção, inclusive foi um dos motivos de eu ter saído, tem muita coisa que eu não concordo, muitos veterinários não concordam, mas acaba que a gente vive no mundo capitalista que visa um tipo de mercado, né? Então algumas coisas precisam ser feitas para que o mercado rode. Se você concorda ou não concorda, cabe a você decidir se você vai seguir ou não nesse tipo de ramo. Foi uma das coisas que me incomodou trazendo para a linha da suinocultura. O que, especificamente sobre o abate de pitinhos machos na produção de carne de frango, eu não tenho conhecimento profundo para opinar sobre, né? Mas, com certeza, se eu tivesse hoje na produção lá, eu não seria o veterinário que estaria 100% satisfeito com esse tipo de atitude e tentaria trazer outras, vamos colocar assim, outras oportunidades, né, para o uso desse pintinho, sei lá. Maldito regime capitalista, eu concordo com você. Mas, assim, o veterinário muitas vezes, Ju, fica de mãos atadas, né? Uhum. Assim, pensando em produção. A gente tem uma balança ali que, voltando, a habilidade de relação interpessoal é muito grande. Você sabe até onde vai a sua autonomia e até onde você tem que recuar e seguir as regras, por exemplo, de uma empresa, né? Uhum. É. Ah, Marco, eu queria te fazer muitas perguntas ainda, mas o Instagram vai derrubar a gente. Porque Tá, dá o tempo, ele derruba, ele corta a live. sem problema. Mas. Não, droga. Não era, não É queria que isso isso. acontecesse. Eu queria que ele deixasse a gente aqui. É, mas Mas muito eu achei obrigada legal por ter demais, João. compartilhado com os meninos. Obrigada mesmo, acho que foi muito importante. Eles conseguiram fazer perguntas aqui que eles não tinham conseguido me mandar ainda pela caixa, então foi legal ter deixado esse chat rolando também. Eu acho que vai ajudar Uhum. muita gente, vai elucidar muita coisa. Você trouxe muitas coisas sobre a veterinária, especialmente diárias, assim, que eu não imaginava, porque exatamente a gente foca a veterinária, às vezes, muitas vezes ali no pet, né? Aquele que vai cuidar do Uhum. meu gatinho, do meu cachorro e tal. E não expande, não enxerga que tem essas outras possibilidades. Então, eu fico pensando que para uma pessoa que está procurando o que ela quer fazer, é muito legal saber que dentro de um curso que ela enxergava uma coisa, existe um mundo inteiro de possibilidades. Sim, o mundo todo. E assim, uma coisa que eu acho legal do pessoal que está tentando vestibular agora é que tem a ferramenta do Instagram aí para realmente seguir, né? Seguir veterinários que estão aí postando diariamente como que é a rotina, seguir páginas de empresas, por exemplo, se muita gente já tem familiaridade com o mundo agro, o mundo do leite, segue as páginas sei lá, uma Itambé da vida, para entender como que é a rotina dessa empresa e já vai familiarizando, né? Informação Uhum. nunca é demais, ainda mais quando você está interessado na profissão. Instagram é ótimo para isso também. Ah, com O pessoal certeza. posta cirurgia. É uma ferramenta que há algum tempo atrás a gente não tinha, né? Assim, para escolher. É, Você, quando escolheu o seu curso, por exemplo, eu, quando de escolhi o jeito meu, nenhum. não tinha esse contato, assim. Eu acho legal usar dessas oportunidades, né? Aproveita que as pessoas estão oferecendo conteúdo e consuma esse É. conteúdo, porque ajuda, né, cara? Ajuda demais. Depois eu vou tentar.
fazer um compilado de umas 5, 6 aí bem legais e te mando por inbox se você quiser divulgar com o pessoal Ah, que é tá. veterinário, eu acho que é legal. Tem umas Certeza. páginas muito boas. Vou passar para eles, sim. Muito obrigada, Marco, por ter participado com a gente. Obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Você é muito querido. Tenho muito orgulho de você. Amo que você Ô, meu esteja no bem. Maranhão sendo professor. E muito obrigada por ter compartilhado um pouquinho com os meninos. Né? Eu que agradeço o convite, fiquei bem honrado de participar. Eu acho, vou repetir, né, para todo mundo que está assistindo aí, para os alunos, seu projeto é incrível. Eu sou muito grato por ter acompanhado o inicinho dele e ver como que você só evolui. E é isso, quem faz um trabalho bem feito só tende a evoluir, seja em qualquer área que a gente escolhe, né? E eu tenho muito orgulho de ver seu Instagram bombando, seus alunos aprendendo. Ah, obrigada, amigo. Obrigada. Não. Gente, eu não queria sair, não, ó, mas é porque o Instagram derruba. Senão a gente vai cair no meio de uma frase. Aí vai ficar pior, né? Mas obrigada por terem participado também. Todo mundo que está aí assistindo, vocês foram ótimos. A live vai ficar salva e depois vou fazer um compilado lá também para a gente ter esses vídeos para vocês acessarem depois e compartilharem com os amigos também. Certo? Obrigadão, Ju. Ah, Obrigada, deixa eu só amigo. fazer um Beijos. comentário último. Vai, conta. Você falou sobre um mito na veterinária, para eu É, falar. O mito da veterinária é que o veterinário não trabalha só por amor. Então, amor não paga conta. Então é isso. A gente tem que veterinário por levar amor o não, né? cachorrinho, não só por amor. Muito bem, Um amigo. beijo, meu bem. Obrigada. Tchau, Até gente. Até mais. amanhã, às 6 horas, com outra pessoa Até. conversando aqui com a gente. Beijo, beijo.